Bom, pessoal, então, para a gente concluir a parte dos distúrbios alimentares, aí, capítulo 9 da apostila de vocês, né? Todos esses distúrbios alimentares são gerados em decorrência de um hábito alimentar inadequado, né? Que a gente já sabe disso. Foi feita uma pesquisa, né? Até consta aqui, cerca de 70 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de transtorno alimentar, né? O que realmente não é difícil da gente encontrar, não é isso? E embora esses distúrbios sejam mais frequentes em mulheres, olha lá, com faixa etária entre 12 a 25 anos, mostrou um aumento também de 67% em homens. Então, o que a gente vê é que ninguém está livre disso, né? O que pode causar um transtorno alimentar? Diversos fatores, né? Dentre eles, depressão, né? Então, pessoa com depressão, ela pode ser que ela não queira comer nada, né? Ou comer demais. A ansiedade, que também gera os dois extremos, e os transtornos obsessivos compulsivos, né? Então, tudo isso daí pode levar a esse tipo de transtorno alimentar. São pessoas que estão propícias a desenvolvê-lo, né? O que gera ainda um culto excessivo ao corpo, né? Então, a pessoa se olha no espelho, ela se vê gorda demais. Então, que distúrbio vai ser gerado ali? Bulimia, anorexia ou uma autoestima baixa, né? Como, eu me acho feia, eu preciso emagrecer, o sentimento de culpa. Então, tudo isso é um fator de risco, ou seja, tudo isso contribui para esses distúrbios, esses transtornos alimentares. Quais são esses tipos de transtornos que levam consequências, olha só, graves, né? Com problemas renais, cardíacos e até morte, né? Em decorrência, a preocupação excessiva com o peso e a aparência do corpo. Então, quais são eles? A anorexia, então, olha só, ela é bem magrinha, só que ela se vê como? Ela se vê gorda, né? Então, ela se vê acima do peso, mas obviamente ela está com baixo peso ou até mesmo desnutrida, e ela se vê gordinha, né? Então, os principais sintomas: olhar, se sentir gorda, não comer para não engordar, olhar no rótulo do produto quantas calorias tem isso aqui, então, se tiver calórico demais eu não vou comer, tomar remédio para emagrecer. Então, tudo isso daí são os primeiros sinais e sintomas de uma anorexia, certo? Que merece uma atenção muito especial. O tratamento é principalmente psicológico, né? Então, tentar mostrar para aquela adolescente ou para aquele adulto, né? Que não é bem assim, né? Que ela não está como ela está se vendo, né? Então, além disso, além do tratar psicológico, o tratamento nutricional para que ela tenha uma alimentação saudável à base principalmente de suplementos, né? Outro transtorno é a bulimia. A bulimia, que é aquele episódio, né, onde a pessoa come esse sanduichão e provoca o vômito, né? Provoca o vômito porque, peraí, eu comi, eu me satisfiz, só que isso aqui vai me engordar, então vamos voltar tudo para fora. Então, a bulimia é caracterizada por episódios frequentes de compulsão alimentar. Eu quis comer esse sanduíche aqui, há um consumo grande de quantidade, né, de comida ali, né? Então, ou seja, quase que algo compulsivo mesmo, né? E só que aí para tentar compensar o que eu comi demais, eu tento compensar forçando o vômito, né? Então, para mandar tudo embora. Então, forçando o vômito ou ainda forçando a diarreia, usando laxantes ou diuréticos, tudo isso para tentar mandar embora aquela compulsão que foi gerada pelo excesso de comida. Então, os principais sintomas são a inflamação crônica na garganta, o refluxo, sensibilidade nos dentes, sintomas bem inespecíficos, né? E o tratamento, mais uma vez, é feito através de acompanhamento psicológico e um equilíbrio dos nutrientes, né? Então, evitar que aquela pessoa tenha essa compulsão para que depois ela jogue tudo isso fora. Outro fator é a compulsão alimentar, diferente da bulimia, porque a bulimia, ela tem a compulsão de comer aquilo, mas depois ela manda tudo embora. A compulsão alimentar, não, né? Então, comer exageradamente, né? Esse é o principal fator, onde nem se tem fome. Onde, então, os principais sintomas é o hábito de comer em exagero, comer muito rápido, consumir alimentos estranhamente, como arroz cru, feijão gelado, né? Ou seja, aquilo compulsivo. O tratamento, mais uma vez, acompanhamento psicológico e nutricional. Então, vocês podem ver que os tratamentos são bem no mesmo sentido, né? Tratamentos psicológicos e nutricionais.
E por fim, um dos últimos, né, que a gente tem aqui para falar, é isso mesmo. É a ortorexia, perdão. A ortorexia é a preocupação exagerada com aquilo que se come, né? Então já é o contrário, tá? Então por exemplo, você vai no mercado e a primeira coisa, você olha um chocolate, por exemplo, que você gosta muito, que é muito gostoso. Só que antes de mais nada, você vai vira vira né, o outro lado, vamos olhar o rótulo, né? Quantas calorias tem aqui, tá? Qual é a qualidade desse alimento que eu vou ingerir, tá? Então, a ortorexia é o contrário da anorexia. A anorexia é não comer nada, né? Porque eu tô me olhando, tô me vendo gorda, é isso. A ortorexia, não, eu não estou me vendo gorda, né? Mas é uma preocupação exagerada com o que se come. Tá? Então, ambos extremos são patológicos, né? Então, eu não vou comer isso aqui porque isso aqui é muito calórico, né? Não é assim também. Os principais sintomas é quando, né, você se vê comendo produtos sempre orgânicos, então eu só vou comer isso aqui porque é só isso daqui que presta, né? Evitar comer fora de casa, não vou comer fora de casa porque eu não sei quantas calorias tem isso daqui, né? Evitar alimentos processados ou ricos em gordura ou açúcar, é claro que a gente tem que evitar, mas evitar mesmo, né? E não deixar de, nunca mais vou comer nada que tenha açúcar, nunca mais vou comer nada que tenha gordura ou que seja processado. Aí também se torna um exagero, onde também o tratamento é psicológico, certo? E mostrar ao paciente que ele pode ser saudável sem restringir mesmo tanto a sua alimentação, né? A gente conhece muita gente assim também, né, pessoal? O outro distúrbio patológico é a vigorexia. A vigorexia, o paciente perdão, eu cliquei fora aqui. O paciente, ele se vê de um outro jeito, né? Então, olha lá. Ele tá muito malhadinho, né? Marombadinho aí, né? Só que olha o que ele tá pensando, preciso treinar mais. Por quê? Porque ele tá se vendo magricelo. Outro distúrbio patológico que principalmente, pessoal, tá aqui, né, na mente, tá? Todos esses distúrbios, né, além de serem nutricionais, vocês podem ver que eles estão associados à mente, né? A mente cria, né? Aquele ditado que a gente já conhece, né? A mente cria. E como cria, né? Cria coisas boas e cria coisas ruins, tá? Então, a vigorexia, que é chamada de transtorno dismórfico muscular, ou também chamada de síndrome de Adonis, é aquela obsessão para ter um corpo perfeito. Então, levando à prática exagerada mesmo de atividade física, né? Então, o paciente, ele se olha no espelho, ele tá com um corpo muito bom, né? Todo marombadinho, aquele corpo que todo mundo queria ter, mas ele se vê numa magreza excessiva, né? Ele se vê achando que ele precisa malhar mais, né? Que aquilo ainda não está da maneira que deveria estar, tá? Então, também é um transtorno nutricional e psicológico ao mesmo tempo, tá? Os principais sintomas, o cansaço, irritabilidade, né? Exaustão, preocupação exagerada com a alimentação, porque eu preciso comer muita proteína para ter mais músculo, né? Massa magra, tá? E o tratamento, mais uma vez, então, como eu havia falado, é feito com trabalhando o psicológico, né, aumentando essa autoestima dele, além de uma orientação adequada com relação aos de suplemento. Né? Então, outro transtorno também muito comum. E para quase finalizar, a síndrome de gourmet. Síndrome de gourmet é a preocupação excessiva em relação à preparação do alimento, né? Desde a compra dos ingredientes até a forma que ele será servido no prato. Tá? Essa síndrome aqui, acho que muita gente tem também, né? Então, eu preciso, esse alimento precisa ser preparado só de dessa maneira, né? E eu preciso desse ingrediente, se não for esse, não serve, né? Também é um transtorno. Então, olha lá, os principais sintomas: consumo frequente dos pratos exóticos ou dos pratos especiais, preocupação excessiva com a qualidade daqueles ingredientes que foram comprados, o fato de passar muito tempo na cozinha, né? E o tratamento, mais uma vez, tratamento psicológico, além do acompanhamento com o nutricionista, para mostrar que não é por aí, não precisa disso tudo, né, pessoal? E por fim, o transtorno alimentar noturno, e também conhecido como síndrome do comer noturno, como o próprio nome já diz, é aquele famoso hábito de atacar a geladeira à noite, né? Então,
De manhã, essa pessoa geralmente tem uma falta de apetite e à noite ela quer comer até as paredes, né? Então ela quer abrir a geladeira à noite e comer tudo que tem ali, tá? Os principais sintomas é isso, né? Acordar à noite para comer e não sentir fome durante o dia, tá? E o tratamento para esse tipo de patologia, psicoterapia e uso de medicamentos para regular o sono. Por quê? Com certeza é um paciente que não tem sono nenhum durante a noite, né? Então, por isso, muitas vezes ele vai tentar compensar isso na comida. Então, é um paciente que você precisa trabalhar o sono dele, né? Controlar esse sono para que ele tenha sono durante a noite e não sinta necessidade de acordar durante a noite, né? E que ele, obviamente, ele regule, né? Todas essas condições aí, né? Porque tá trocando o dia pela noite, certo? Bom, e aqui por fim, a apostila vem nos trazendo aqui motivos para largar o refrigerante. A gente sabe que o refrigerante não é algo benéfico, né? Que não deve ser tomado todos os dias, deve ser limitado, né? Ter o seu uso, o seu consumo limitado. Então, por quê? Porque oferece muito altos índices de açúcar, né? Principalmente isso, né? Toxicidade das latinhas, né? De refrigerante, cafeína demais e pressão demais, tá? Então, porque existe isso, né, no tipo de refrigerante e muita química. Tanto é muita química que quando a gente fala do refrigerante, se todo mundo com certeza já viu um videozinho aí famoso no YouTube que coloca-se o refrigerante para desentupir uma canalização, né, da pia, e ali aquilo é desentupido, né? Porque a quantidade de ácido que tem ali naquele líquido também é bem alta, suficiente para desentupir. Então, imagina o que não faz no estômago, né? Então, seria aconselhável a redução ou até mesmo a exclusão nesse caso, por ser alimentos realmente que não são tão benéficos assim, né? E até que o diet é uma mentira, né? Bom, assim, o diet, né, que seria aquele açúcar, né, zero açúcar, nem sempre, né, nem sempre é bem assim, tá, esse zero açúcar. Bom, então espero que tenha dado pra gente compreender um pouquinho sobre isso, tá? E qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigada.